física, fiz análise físico-química, né? Inclusive, lá na apostila eu explico sobre toda a análise físico-química, também tem tudo isso. Mas recebi a lâmina, vou ler, né? Vou ler a amostra de urina. Você vai centrifugar, tá? Eu acho que coloquei lá também como que você vai fazer a centrifugação. A palavra de sumário de urina, vou colocar aqui, SU, é padronizar. Vou botar padronização, né? Padronização. Então, a palavra é padronização. Se você está trabalhando com sumário de urina, eu recomendo utilizar isso. Padronização. Quanto mais padronizado for a sua rotina, melhor para você, tá? Então, quanto mais padronizado você executar os seus exames, melhor é. Nesse caso, eu recomendo que você leia 10 campos, no mínimo. Então, você pode usar a câmara de Neubauer para fazer o sumário de urina, ou você pode utilizar a laminula e lâmina, tá? A lâmina normal. A lamínula tem que ser 22 por 22, tá? Só para reforçar isso, porque às vezes chegam umas lamínulas estranhas, tem que usar 22 por 22, que é uma quadradinha. Mas lê 10 campos. 10 campos de qual aumento? Pode ser 40, tá? Pode ser aumento de 40 vezes, não tem problema, porque tem estrutura que no aumento de 100 você não vai ver, como a gente tá usando lamínula, não vai dar pra ver no aumento de 100, né? Se eu passar pra cá, eu sombro, é tipo um espelho. Desliga a luz. Isso, porque tá brilhando bem aqui a luz. E é assim que você vai ler. Li os 10 campos, o que você vai fazer? Você vai fazer uma média. O que é uma média? Você vai somar cada uma das estruturas que você viu e vai dividir por 10, tá? Então, sei lá, eu contei 100 leucócitos. 100 dividido por 10 dá igual a 10 leucócitos por campo. É assim que você vai colocar. Então, é muito importante que você leia 10 campos, conte cada uma das estruturas e faça a média. Tá? Você pode até ter um mapa de trabalho, vocês sabem o que é mapa de trabalho, né? Então, mapa de trabalho é algo que você leva para a bancada e você vai contando hemácia, leucócito, piócito, você faz uma folhinha, né? Para você ir contando e ao final você faz a média, beleza? Tá? Achou. Aí, vou escrever o laudo. Então, nesse campo aqui, a gente tem só um campo, mas eu vou escrever o laudo como se fosse vários campos. E aí, a gente vai utilizar o termo. Você vai utilizar, lá na tabela tem, tá, gente? No material de apoio tem. Raros, numerosos, alguns tem lá, quando que você utiliza. A gente pode usar por campo em média. Quem que a gente usa por campo em média? Leucócitos e piócito e hemácia. Quem que a gente utiliza? Raros, alguns ou numerosos? Cristais, a gente utiliza isso daqui, tá? Então, a gente utiliza para cristais, células epiteliais e tudo mais. A gente vai utilizar raros, alguns ou numerosos. Muco, cilindro, tudo isso aí a gente vai utilizar raros, alguns ou numerosos. E, por último, a gente tem a bacteriúria. Alguns laboratórios ainda tendem a querer usar flora bacteriana, mas não é recomendado, tá? É bacteriúria. Nem o termo flora bacteriana já é errado, né? Então, utilizar no sumário é ainda mais errado. Então, você vai usar bacteriúria. A bacteriúria, ela pode ser ausente, ela pode ser moderada, raras, tá? Então, você vai ter lá. E é aumentada. Eu gosto do ausente, raras ou aumentada. Geralmente eu uso raras ou aumentada. E aí você vai relatar. Então, você fez os 10 campos, contou, fez a média, você vai classificar assim. É importante que essa classificação que você utilizou esteja no laudo. Você vai explicar no laudo que raros é até 4 por campo, que numerosos é acima de 10 por campo e que alguns é de 5 a 9 por campo. Tá? Você tem que ter isso no seu laudo, explicar o que é, tá bom? Lá no material tem tudo bem explicado, tem uma tabela mostrando como que a gente escreve o laudo, tem uma tabela mostrando tudo bonitinho, tá? Então você vai ver lá na tabela. E aí, eu vou escrever esse laudo agora. Vamos para a primeira lâmina. Então, lembrar, padronização. Lembrar que você vai ter que escrever o laudo, tá? Como ler 10 campos no mínimo. Não vai ser preguiçoso não, porque se você for preguiçoso, você não é excelente. E aí tem que ser excelente, né? Vamos lá, vamos começar pelo cristal, que tá bem no meio aí, que eu achei bem interessante que o cristal tá se destacando aí. Deixa eu ver se esse pincel aqui tá um pouquinho melhor. Cristal. A gente tem cristal, na verdade a gente usa cristais. A gente sempre usa assim. Cristais. A gente usa cristais, a gente classifica entre raros, alguns ou numerosos. Ou ausente, né? Ah, está ausente, não tem, vou botar ausente. Não existe em exame nenhum na face da Terra, tem que colocar isso, mesmo que você não veja. Isso não existe. Existe uma confusão que às vezes a pessoa não entende. Mas não existe isso, tá? Na lista clínica, presta atenção. Você nunca, em nenhuma estrutura, eu tenho que colocar mesmo que eu não veja. Não existe isso. Você vai colocar o que você vê.
Se não tiver nada, você não põe nada. Eu recomendo só que assim, que você faça uma revisão detalhada da lâmina, que você confira várias e várias vezes para ter certeza que realmente não tem nada. Cristais. Qual cristal que a gente tem aí? A gente tem esse daqui, ó. Esse quadradinho aqui. Quem é esse? É o oxalato de cálcio. Então, cristais, a gente tem o O. Importante, oxalato de cálcio, ele aparece no pH abaixo de 7, ou seja, quando a urina está com pH ácido. A gente tem cristais de pH básico e a gente tem cristais de pH ácido. Então, você vai ter que ver qual é o pH da sua urina. Às vezes aparece trocado, às vezes o oxalato de cálcio ele é de pH ácido, abaixo de 7, você vai achar ele numa lâmina com pH básico. O que isso significa, Alice? Eu já vi muito aluno ficar assustado com isso. A amostra é velha, tá? Nesse caso, a gente recomenda que você descarte a amostra. Se você está com pH, se apareceu trocado, viu? Lá no material também tem cristais de urina ácida, cristais de urina básica e tem as imagens. Então, o cristal, você vai colocar oxalato de cálcio. Como é que está o oxalato de cálcio aqui? Nesse caso, ele está, escrever maior, raros. Por quê? Eu só tenho um oxalato de cálcio aí. Então, vamos supor que você fez a média e você contou até 4 por campo. 4 por campo, então é raros, tá? Primeira coisa que a gente viu foi o cristal. Segunda coisa que tem aí são piócitos. Olha só, piócito tá assim, ó, e com os pontinhos dentro. Piócitos. O piócito a gente tem 1, 2, 3, 4. Conta e libera somente isso. Piócitos, 4 por campo em média. Hemácias aqui, o que a gente tem? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 hemácias. Hemácia é isso daqui, ó, é uma bolinha. A hemácia, ela é refringente, então ela brilha. Nossa, ela é linda, você tá vendo aí, ela tem um brilhozinho aqui na área externa, então ela é brilhosa, ela é refringente. Hemácia e piócito a gente só libera por campo em média, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Tô contando igual o meu filho tá aprendendo a contar. Então tem 4 hemácias por campo em média. É assim, piócito e hemácia tem que pôr raros, alguns numerosos, incontáveis, não tem que botar nada. Só o número que a gente vê a média. Então, eu contei vários campos e fiz a média. Aqui eu estou levando em consideração um campo, mas na realidade você vai contar 10 campos. E o que mais que a gente tem aí? A gente tem um pouquinho de bactéria. Então, tem um bacteriúria. Bactérias são esses pontinhos que estão. Bactéria também é refringente, tá? Ela pode ser em formato de pontinho, ou ela pode ser assim, bacilo. É mais como um bacilo, mais compridinho, mas não quer dizer que não vai ter pontinho, não. Tem. E a gente tem uns pontinhos espalhados. Então, a gente tem uma bacteriúria. Bacteriúria é rara ou aumentada? Eu vou colocar raras. Baixa o material para você conferir, tirar qualquer dúvida, tá? Já tá lá no grupo. Raras. E por último, células epiteliais. Células epiteliais não tem significado clínico, tá, gente? Não tem. Geralmente, se tem uma lâmina com muita célula epitelial, pode ser que o paciente não fez o descarte do jato primário, aí apareceu esse excesso de células epiteliais, mas não tem significado clínico. Então, você vai colocar lá no laudo, células epiteliais, a gente só tem uma. A célula epitelial parece um papel amassado, dá pra você ver que tem no canto superior, assim, tem um papel amassado, né, que é essa célula epitelial. E ela tá raras. Células epiteliais é igual ao cristal. A gente classifica como raras, algumas ou numerosas, ou ausente, né, se não tiver. Então, fica aqui assim, seu laudo, tá? Deu para analisar tudo. A gente poderia ver muco, espermatozoide, cilindros, tem outras estruturas. Então, todas as outras estruturas tem lá no Atlas, tem a imagem, lá no material que você já recebeu e como que você vai escrever. Mas, basicamente, lembrar de contar 10 campos, de padronizar a técnica, de padronizar os termos, de usar a N 15.268, que aqui eu utilizo e recomendo que você utilize no seu laboratório. Então, pode buscar ela que você pode analisar aí, tá bom? E é isso. Vamos mostrar para vocês como que ficou o laudo aqui. 10 anos e a camisa tá linda. Então, o meu laudo ficou assim. Olha aí. Pode anotar aí. Confere. Comenta aí quem acertou, quem errou, quem colocou direitinho, tá bom? Que a gente vai. Quem acertou, ganhou um abraço da Alicia Biotech e meus parabéns. E quem errou,
compra o curso para ter todas as aulas completas e aperfeiçoar isso daí, para não passar vergonha com um exame tão simples como é o sumário de urina. Tão simples, mas ainda assim é tão complexo. Então a gente tem células epiteliais. Se eu só mostrar para vocês, aqui ó, é a célula epitelial, tá? Ela tá amassada. E às vezes ela não está tão bem focada, porque se você fizesse um ajuste pequeno de foco, ela apareceria mais. Então, células epiteliais raras, hemácias 7 por campo, piócito 4 por campo, cristais de oxalato de cálcio raros, bacteriúria raras e não tem mais outra coisa, né? Outros seria muco, seria cilindro, seria outras coisas aí.